Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do nosso Jus Locus Cast, seu podcast semanal. Os avisinhos no começo, né, pra gente não esquecer. Nos siga nas redes sociais, né, @JusLocusCast no Instagram, Jus Locus Cast no YouTube, e o meu pessoal é @GabrielNassc, e o dele aqui... Sou Luciano Nascimento, o meu Instagram é Vieira Luciano _N. Aê, acertei dessa uma vez na vida. Coisa boa, tô pegando jeito. Então, pessoal, vamos lá. A gente está aqui hoje com um cara que é meu amigo pessoal, um amigo que a advocacia me deu. É um cara sensacional, assim, que eu admiro muito. E ele é responsável também, né, pela transformação desse estúdio, porque nós gravamos aqui um podcast no formato anterior, e aí eu disse, não, esse cara merece voltar mais aqui com um negócio melhor, aqui num local melhor. E eu estou muito feliz aqui de ter hoje com a gente Rafael Góes. Rafael, seja muito bem-vindo. Você que é, como eu falei, já um amigão aqui nosso, né? Eu tenho muito apreço por você, pela sua caminhada. Tenho muito apreço pelo seu jeito de ser, pela sua tranquilidade, né? E com assertividade, não vamos esquecer disso. Então, Rafael, se apresente aí para o pessoal que tá chegando aí para nos ouvir, nos assistir, e diga aí. Quem é Rafael? Quem é você? Primeiro, obrigado, Luciano, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando da construção desse podcast. Cumprimentar aqueles que estão acompanhando a gente, que constroem junto também com o pessoal aqui o podcast. Cumprimentar a Gabriel. E é isso. Eu me chamo Rafael Góes, sou advogado, filho de Dona Cristiane, Kiki. Sim. Filho do seu Aloysio, dentistas, né? Neto de Antônio Góes, que é para mim uma grande referência dentro do direito. E estou aqui, Luciano, a convite, né? Mas para trazer um bate-papo, né? A ideia é ter realmente uma conversa. Sim. E sair um pouco dessas discussões superficiais, né? Muito já batidas. E aprofundar um pouco aí no mundo do estudo do direito, da advocacia, das experiências. Filosofia, tudo, né? E das experiências que eu acabei construindo nesses já 6 anos de advocacia. O meu primeiro questionamento, assim, né, para a gente iniciar esse bate-papo, iria ser em relação à sua chegada na advocacia. Mas você já trouxe uma informação aí que eu acho que seja bem relevante, que é seu avô. Nos conta um pouco disso aí, fala aí um pouco pra gente. Meu avô nos deixou muito cedo, né, apenas com 60 anos. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Mas as grandes pessoas que passam por aqui deixam o seu legado, né? Sim. E muito embora ele tenha partido muito cedo e eu tenha tido pouca oportunidade de desfrutar da companhia dele, ele deixou um grande legado porque era um grande homem. Meu avô foi juiz, né, Antônio Góes, foi juiz aqui no estado de Sergipe, chegou a ser desembargador e deixou uma marca muito grande na família. Enquanto homem do direito, uma pessoa muito séria. E eu cresci ouvindo as célebres histórias dele no judiciário sergipano, um jeito muito engraçado e ao mesmo tempo muito sério e assertivo. E crescendo com essas histórias, certamente, eu digo, foi um grande incentivador para eu entender o que é que meu avô fazia, né, qual era a atividade dele, que ramo é esse da ciência que ele tanto se debruçava. Então, naturalmente, ele se tornou, pelo legado que ele deixa, ele se tornou uma referência, e não há como eu contar a minha história no direito sem falar, sem mencionar meu avô, né? Não há como. Que legal. Que beleza. Então, essas coisas me remetem muito ao último podcast que a gente teve aqui, né? Tava pensando nisso. Eu tenho uma formação, Rafael, que é da constelação familiar, né? E aí, como a gente traz
como é que eu posso falar, essas lembranças no nosso DNA mesmo, né? Uma lembrança que vem através do nosso DNA. E aí a gente traz e termina seguindo um caminho, né? Que seu avô seguiu e que você está aí, né? Nessa jornada, né? Essa história até me emociona, assim, porque eu acho bem interessante essas dinâmicas demais. Que as famílias, as gerações, elas vão trazendo, né, ao longo do tempo. Que legal. E não enxergo assim uma obrigação, uma obrigatoriedade. Foi mais, me permita perguntar, claro. Foi mais um interesse que surgiu do que uma obrigação que você sentiu, certo? Verdade, Gabriel. Como eu disse, meu pai e minha mãe são dentistas, né? Sim. Eu tenho um tio amado que é ortopedista, médico. Então você observa que na minha família existe uma grande influência da área da saúde, né? Então eu tinha tudo para seguir. Sim. Tendo 2 pais dentistas, o amor pela odontologia, por exemplo. E como você bem colocou, Gabriel, partiu muito mais de algo mais lúdico, mais sutil, no sentido de ter a curiosidade de descobrir essa ciência tão fascinante que é o direito a partir de meu avô. Mas não existia de forma alguma o peso, a obrigatoriedade, o querer trilhar o mesmo caminho que ele. Tanto é que ele foi juiz e eu já segui outro caminho. Já segui o caminho da advocacia, né? Exatamente. Então, Gabriel expressou muito bem, assim, porque eu não senti também esse peso, né, de você, eu sou operador do direito, porque meu avô foi, um peso aqui. Não, é uma coisa leve mesmo, do seu sistema mesmo, e que flui perfeitamente, né? Eu achei também isso e achei muito interessante, porque a forma que eu descobri o direito, apesar de ter alguns operadores do direito na minha família, vi de meu irmão, né, foi bem diferente. Ela não veio necessariamente pela família, mas quando o direito me chamou, eu sabia que eu estava indo para o caminho certo, com a leveza absurda. Eu falei no episódio piloto, eu acho que todo episódio eu falo isso, mas eu amo o direito, né, pelo que ele é e pelo que eu entendi que ele é, né? Isso é bem interessante. E aí eu já vou pegar o gancho, né, porque eu falei como eu conheci o direito, a gente falou como você conheceu o direito, e aí como é que você começa dentro da faculdade, né? Isso é uma história até que me interessa, porque eu estou terminando também o curso, estou no 9º período, estou fazendo meio que uma transição já de carreira, já decidi que quero advogar, né? Então como é que você começa a sua história no curso do direito, na academia do direito e vem nessa trajetória? Isso serve muito, né, para quem está chegando, né? Perfeito, claro. Para quem está trilhando esse caminho da faculdade, né, que a gente sabe que é um caminho árduo, né, se a gente faz tortuoso, difícil. E a gente conseguindo levar essa experiência, né, talvez as pessoas tenham um caminho mais fácil, né, mais saboroso, né, digamos assim. Então, eu entro muito cedo, como muito, né, na faculdade, com apenas 17 anos, e entro na faculdade, por incrível que pareça, a minha vontade era ser delegado de polícia. Não sei se influenciado aí por filmes ou o que quer que seja, eu era muito novo, e tinha essa vontade de ser delegado de polícia, naturalmente, como todo bom estudante de direito. As ciências penais encantam, né? Encantam. Bastante. Pela sua doutrina muito rica. Gabriel que eu diga. Então, eu talvez nesse meio de campo aí das ciências criminais, tinha essa vontade, Gabriel, de ser penalista e delegado de polícia. Então, mas eu começo meu curso, de cara a gente dá de frente com aquelas matérias propedêuticas, né? Que são bastante filosóficas e que eu gosto muito. Eu também, eu gosto. Mas enfim, eu começo a cursar direito, e o que é que eu pensei na época, Gabriel? Isso serve já de aprendizado, de uma experiência que eu tive. Qual foi o raciocínio que naquela época eu tive? Bom, se eu tenho que definir se eu realmente serei delegado de polícia, o que é que eu vou fazer?
eu vou para uma delegacia de polícia, né? Trabalhar e viver. Que legal. E viver aquela rotina. O que é que faz um delegado, um agente, um escrivão, que seja. Experienciar, né? Exatamente, viver na pele e saber realmente o que é que faz um delegado. O que faz um delegado? Interessante. Eu também, quando eu entrei na faculdade, eu pensava em ser delegado. Mas continue sua história. Então, isso eu pensei a priori. Mas a minha primeira experiência, coisas que realmente acontecem na vida, minha primeira oportunidade, melhor dizendo, foi em uma vara civil, né? Junto ao Tribunal de Justiça de Sergipe, lá em São Cristóvão. Foi a primeira oportunidade que apareceu, no estágio voluntário. E eu pensei comigo na época, é mais uma oportunidade. Sim. De repente, eu vou conhecer um novo tipo de profissão. E mais uma vez, puxando o assunto do meu avô, por coincidência ou não, o primeiro estágio que eu venho a ter é em uma vara civil, que era o ofício dele. Né? Ele era juiz titular de uma vara civil, depois que veio a ser desembargador. Então, minha primeira experiência, Gabriel, foi realmente lá em São Cristóvão. Passei 2 anos lá. E lá é que começa a minha história com a advocacia. Ô Rafael, só um parêntese aí. Você falou que a intenção era muito ser delegado de polícia, né? E aí você vai para uma vara civil. Talvez a gente pudesse trazer aqui logo um ensinamento de cara para quem está chegando na faculdade, né? É assim, se abra para as possibilidades. Perfeito. Né? Perfeito. Porque assim, muitas vezes, com pouca idade, lá 20 anos, 19, 18, 20 e tal, a gente ainda não tem, eu hoje compreendo isso muito facilmente, a gente não tem a maturidade suficiente para dizer já o que a gente quer para o resto da vida. Tem. É uma decisão muito que exige uma maturidade muito grande e que a idade não condiz com essa maturidade, né? Tanto eu sabia, Luciano, que eu não tinha essa capacidade, que eu criei, vamos dizer, esse mecanismo Sim. de tutelar, vamos dizer, a minha mente, que era muito jovem, de viver experiências. Sim. E que nas experiências eu traria uma, talvez, certeza ou não, né? Ou pelo menos um caminho a ser, um caminho a ser trilhado, porque certezas nessa idade são muito poucas. Né? Já eu segui um pouco a contramão disso. Eu tava tão assim certo do que eu queria, talvez movido por um senso de justiça, algo assim bem idealista, né? E eu entrei na faculdade, não, é isso aqui. Só que aí na faculdade eu entendi o que é que um delegado faz. Aí eu, não, peraí, né, não é isso aqui. Aí, não, é promotoria, pô, não. O trabalho aqui do promotor realmente o que eu pensava que queria fazer, é o promotor que faz. Aí pá. Certa feita, conversando com o Luciano, surge a oportunidade de estagiar no escritório. E eu já estava estagiando num complexo penitenciário, vivendo e vendo direito penal e processual na prática. Começo a estagiar no escritório. E aí, dentro do escritório, eu vejo, caraca, isso aqui é pra mim. Gostei do processo civil. E segui esse caminho, e talvez hoje eu tenha bem definido na minha mente, né, o que eu quero. Você vê, isso só aconteceu por você ter realmente aberto essa possibilidade, né? Como eu vinha falando. Então eu vou a uma vara civil diferente, num curso totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Mas lá, nessa vara civil, no Fórum de São Cristóvão, que eu começo, como eu estava dizendo, a minha trajetória, sem saber ainda, mas eu começo a minha trajetória na advocacia. Por ser a primeira experiência com a prática jurídica, viver o ambiente de fora é muito interessante. Sim. Foi muito interessante. Perceber as agruras que as pessoas vivem ao ir ao fórum, levar os seus pleitos mais desesperados muitas vezes. E eu ali acompanhando as audiências, vendo as pessoas irem lá frente a um terceiro desinteressado, e foi ali que eu entendi essa dinâmica. A gente estuda isso no interior geral do processo. Sim. Que a triangularização do processo. E a história de como as pessoas, nós, evoluímos na solução dos nossos conflitos, né? A gente estuda isso. Sim. E lá eu entendi, poxa,
E no interior isso é muito forte. Do juiz enquanto solucionador. Sim. O cara que soluciona aqueles conflitos ali locais. Então eu vivi aquilo ali diariamente e foi uma experiência extremamente interessante. Mas como é que isso se conecta com a minha história, com a advocacia? Como eu estava dizendo, vivendo as audiências, eu via o papel do advogado, da advogada. Chegavam pessoas com seus mais diversos pleitos, algumas chorosas, outras mais confiantes, e tinham sempre ao seu lado um profissional advogado. Sim. Ou uma profissional advogada que fazia ali a interação direta entre ela, pessoa, cidadão, cidadã, e o judiciário. E isso, para um jovem de na época 18 anos, mais ou menos, é encantador. Você vê o convencimento, Sim. essa levada de pleitos ao juiz, a dinâmica da audiência, e ali surgiu a primeira dúvida. Será mesmo que é delegado de polícia Sim. que eu quero ser? Isso é excelente. É. Né? Foi uma dúvida excelente. E eu aprendi muito, devo muito ao que é um grande mestre meu, Manuel Costa Neto, que é o juiz titular da Vara de São Cristóvão. Aprendi demais processo civil. É um grande mestre, ele sabe disso. Eu utilizo desse espaço também para trazer isso mais uma vez. Sim. Tomei gosto por processo civil em razão dessa atividade, depois vinha me especializar em processo civil, depois de formado. Mas depois de um tempo, eu tinha que continuar minhas experiências, né? Vamos experimentar outras coisas, né? Tinha que continuar minha jornada de experiências. Saio da Vara Civil de São Cristóvão extremamente feliz, com mais dúvidas do que certeza. Sim. E vou para a Defensoria Pública. Talvez levado por esse encanto com a advocacia. E eu queria ter também o contato direto com as partes, né? Sim. Que na Vara Civil é evidente que a gente não tenha tanto contato, Sim. é mais uma relação com os advogados, né? Vou para a Defensoria Pública, uma passagem muito rápida. Por que uma passagem muito rápida? Porque eu havia feito a prova da Secretaria de Segurança Pública para estagiar na delegacia, né? Sim. Eu tinha feito. E ainda ligado lá atrás ao desejo de ser delegado. Então, muito menor o desejo a essa Sim. altura, mas eu precisava tirar essa dúvida. Isso em que período, Rafael? Você Eu lembra, entrei assim, mais ou menos? no final do segundo período, do início do terceiro, eu fui para a Vara Civil, voluntário ainda, totalmente. Sim. Você começou a estagiar então no terceiro período? Foi, muito cedo. Que legal. Isso serve, se eu fosse dar essa dica, trazer esse ensinamento. Que legal. O quanto mais cedo possível, o estudante, Sim. vamos dizer, tem pessoas e pessoas, tem realidades e realidades, nem todo mundo, né, consegue fazer isso, mas se for possível, traz muito para o curso a vivência, você entender como funcionam as carreiras jurídicas, né? Então eu comecei no terceiro período, fico aí praticamente 2 anos na Vara Civil, saio para ir para a Defensoria, coisa de 3 meses eu sou aprovado na prova de estágio da Secretaria de Segurança Pública, e aí eu penso, é agora que a gente vai decidir. Sim. Né? Então, sou destacado lá, né, enviado para funcionar como estagiário da Delegacia do Menor. Fica ali ao lado do Senan, né? Até hoje, perto da Cadepol. Luciano, Gabriel, eu precisei de 2 meses. Para entender que aquilo ali não era para você. Eu precisei de 2 meses. Veja, é uma profissão maravilhosa, uma função profissional extremamente digna e importante para a sociedade. Necessária. É porque assim, o direito ele traz um leque infinito, né? Possibilidades infinitas de profissões. E a gente tem que ir muito também daquilo que mexe com a gente, né? Que mexe com a nossa alma, do perfil de cada um, né? Exatamente. É isso. E a dinâmica da delegacia era muito diferente da que eu esperava, e natural. Mas veja que importante. Foi por conta dessa experiência, por conta de eu ter me aberto para essas experiências, não ter definido, que eu pude ter certeza
de que não era essa profissão que eu gostaria de seguir. Sim. Saio da delegacia, já com essa certeza, e vou para o Ministério Público Federal, né, para ter uma outra visão. Passei lá cerca de 1 ano, muitos aprendizados também, né, uma atuação bem dinâmica, bem específica. Eu estagiava na chamada PRDC, que é a Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Então, uma atuação muito próxima com a sociedade, foi muito interessante, aprendi muito. Confesso a vocês que na época era o estágio que pagava melhor. Sim. Então, para mim foi ainda muito feliz. Isso conta, fica de dica aí para quem vai estagiar. Ainda é. É uma prova difícil, né? Assim, um estágio bem concorrido. Na época pelo menos era bastante. Hoje imagino que seja também. Passei lá cerca de 1 ano e finalmente, como experiência final, eu já tinha passado pelo judiciário, né, uma vara civil, tinha ido para a defensoria, passagem pelo Ministério Público, uma delegacia, e agora eu pensava, não, agora eu tenho que estagiar no escritório da advocacia, para entender a dinâmica do advogado, o dia a dia de um advogado, o que é que ele faz, quais são os atos, quais são as habilidades necessárias. E aí eu consegui uma oportunidade lá no escritório de Geraldo Rezende, o famoso GEGEL, né? Tive uma experiência fantástica lá. E lá, de uma vez por todas, eu tive a certeza que era advogado que eu queria ser. Era essa a profissão que eu escolhi. Escutou o chamado. Escutei o chamado e vou para a advocacia. Exatamente, Luciano. E quando eu saio, já prestes a me formar, eu tive uma conversa muito franca com esse sócio do escritório, né, Geraldo Rezende. E ele teve uma conversa muito franca comigo. E aqui cabe contar uma história, né, se vocês me permitem. Sim, claro. Eu tinha sido aprovado na OAB, no 9º período, e tinha 2 oportunidades. Uma, permanecer no escritório e me tornar advogado e continuar militando dentro desse escritório. E simultaneamente eu recebo um convite do meu cunhado, Davi Garcês. Mandar um abraço para Davi aqui, viu? Davi, um abraço. Em breve você estará aqui, já está convidado. Então eu recebo esse convite muito inusitado para mim na época, em que ele chega, como se fosse tão simples, e fala: Fael, porque ele me chama assim, Fael, o que é que você acha da gente abrir um escritório de advocacia? Aí eu... Porra! Eu não dei nenhum tipo de resposta, né? Poxa, Davizão, é um convite, porque eu fico feliz demais, mas traz toda uma série de responsabilidades, e, enfim. Eu me vi nesse meio de campo e tive uma conversa muito franca com o sócio do escritório, esse que eu mencionei, e ele foi muito sincero comigo, e eu agradeço a ele também, assim como agradeço a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para eu chegar até aqui, porque a gente não faz nada nessa vida sozinho, né? Muitas conquistas são nossas enquanto indivíduos, né? Mas eu creio muito nisso, Luciano e Gabriel, que nada, nenhuma conquista nessa vida pode ser considerada uma conquista solitária. Tem muita gente por trás aí, né? Nem que seja família, sempre tem que ter alguém por trás das conquistas. E então, nessas minhas histórias... Concordo, abrir um parênteses aqui, eu concordo com você em gênero, número e grau, que somos o meio que a gente está, né? Então, todas as pessoas que chegam até nós têm uma razão de ser, têm um motivo e nos levam a algum lugar. Exatamente. Né? Seja fisicamente, seja mentalmente, seja de qualquer forma, de todas as formas, na verdade, né? Então eu comungo demais com esse pensamento seu aí. Então eu tenho essa conversa com o Gegel, eu agradeço a ele também. Como assim, vou agradecer a muitas pessoas nessa se for listar aqui, né, gente, né? Que teve uma conversa muito franca comigo e disse: Fael, siga seu caminho. Você tem essa oportunidade de abrir o escritório, não vai ser fácil, mas você tem potencial para isso. Você vai estar do lado de um cara que vai estar junto de você. Ele conhecia Davi,
e a família da minha. E aí eu tinha no colo essa decisão a tomar, né? Mais uma que exige muita maturidade também. Exatamente. E aí eu recebo minha carteirinha da OAB, minha habilitação para advogado no dia 23 de fevereiro de 2018. Isso é bom de data, viu? E em março... Isso é marcante. Marca demais, né? Em março, veja, no final de fevereiro eu recebo minha habilitação. Em março eu tenho uma reunião com o Davi e a gente decide abrir o escritório. Então eu não esquentei nem a cadeira enquanto advogado. Sim. E eu já estava decidindo abrir o escritório. Topou a parada. Topei. Sim. Topei. Mas antes de continuar, já porque a gente já vai entrar numa outra camada de assunto, né? Que aqui eu encerro meu período enquanto estudante. Só para deixar essas dicas, né, Luciano, Gabriel, você que ainda está aí terminando. Tô aqui só escutando. Deixar essa primeira dica, né, que a gente já comentou aqui, esse ensinamento, essa experiência, de aproveitar a faculdade. Aproveita a faculdade de todas as formas que ela permitir. A gente falou muito sobre estágio, mas eu, enquanto durante estudante, né, só comentar um pouco dessas experiências antes da gente entrar na advocacia. Enquanto estudante, eu tive a oportunidade de outras experiências, além do estágio, tão enriquecedoras quanto. Eu me juntei com uma série de malucos na época, que achavam que já não bastava o estudo para a faculdade, os estágios, toda a dinâmica. A gente decide criar um grupo de estudos, na época chamado Grupo de Estudos Pontes de Miranda, né, do qual eu me orgulho imensamente. Um abraço a todos eles, né, que compuseram o grupo naquela ocasião. E a gente cria um grupo para, no tempo depois das aulas, a gente passar a discutir temas jurídicos, trazer palestrantes, trazer pessoas do direito. Que massa. Para dinamizar o nosso estudo. A gente abriu esse grupo de estudo, depois outros vieram também, igualmente ricos em temas, em debates. Na época, um outro grupo de malucos decide se juntar e cria a Atlética de Direito, né, para fomentar a parte de esporte, da parte universitária. Sim. Então o que é que eu quero trazer com essas experiências? Aproveitem a faculdade, tudo que ela tem para dar. Seja do estágio, seja de qualquer outra experiência, projeto de pesquisa, mentoria. E aí já puxando o gancho para a advocacia, eu digo, Luciano, já numa segunda experiência que eu trago aqui. Hoje, no meu escritório, de 10 clientes, claro, uma estatística, fonte da minha cabeça, né? De 10 clientes, eu diria que 4, dos 10 maiores clientes, 4 são de ligações que eu fiz ainda enquanto estudante. Então, a condução do estudante na faculdade, ela é imprescindível para o futuro profissional que está se construindo. Então, fazendo um paralelo com isso aí que você trouxe, né? Eu vejo um pouco a minha história. Eu já tive uma história na faculdade completamente diferente dessa. Eu trabalhava, eu tinha uma empresa na época que eu estudava Direito, então eu não tinha como me dedicar a um estágio, a grupos de estudo. Eu tinha meus afazeres lá na empresa e aquilo me tomava muito tempo. E eu confesso a você e a quem está nos assistindo aqui, que eu tive uma dificuldade enorme no início da minha advocacia. Uma dificuldade, na verdade, não era de conhecimento, porque eu estudava, fazia prova, né, passava, tal. Não é essa dificuldade que eu falo. É dificuldade de trato. Eu deixo chegar no fórum e entender aquela dinâmica do fórum. Muitas vezes, no início da advocacia, eu ia para o fórum para ficar assistindo a audiência. Vou confessar uma coisa aqui. Eu fingia que eu tinha audiência naquele dia, colocava o terno, ia para lá ficar assistindo a audiência, para entender a dinâmica da coisa. Sim. Entender onde eu devo sentar, entender a hora de falar, né? Tudo isso que o estágio ele traz. Ele dá essa experiência para a advocacia.
né? Com essa sua fala, Luciano, você me faz lembrar de uma história até engraçada, que eu vou trazer aqui. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Mas Aqui a gente adora histórias engraçadas, pode ficar à vontade. Mas o podcast ele também é um local, eu estava conversando com o Gabriel antes da gente iniciar, é um local de vulnerabilidade. Sim. É um local onde você pode compartilhar determinadas vulnerabilidades da sua experiência, da sua trajetória. Né? E isso traz um gancho assim de que, pô, todo mundo é humano, né? Todo mundo erra, né, pô? Claro. Não tem essa perfeição, claro, né, na história das pessoas, né? Isso, e aí já puxando outro ensinamento, né, de que uma coisa que eu aprendi desde cedo, que é não leve dúvidas para casa, seja no estágio ou na universidade, né? Seja curioso. Não existe todo mundo, como você bem colocou, Luciano, todo mundo erra, todo mundo tem suas dúvidas, e nenhuma dúvida é idiota ou besta. Não existe. Como essa história que eu vou contar. Diga aí, vai, eu tô doido pra saber essa história. Eu cheguei lá na Varaciva, novo, ainda como diz no interior, cheirando a leite ainda. Porra, eu ia usar essa expressão, você acredita? Muito novo, não sabia absolutamente nada, Luciano, nem Gabriel. E aqueles que assistem a gente. Não sabia nada de processo, não sabia nada de prática jurídica. E olha que interessante, na época, apesar de jovem, quando eu cheguei na Vara Civil, os processos ainda eram físicos. O que a realidade que hoje não existe mais. Não existe, né? Eu cheguei lá e tudo a observar, parecia menino. Né? Chegava e ficava olhando para todo mundo trabalhar. O que é que aquela pessoa faz? Aí um costume que me chamava muita atenção era o seguinte: chegava o processo, o que é que os servidores faziam? Abriam a última página do processo e começavam a ler o processo na minha cabeça de trás para frente. Eu achei aquilo muito curioso. Tá bom, vou guardar isso. Eu acho que esse é o jeito certo de ler o processo. Sim. Aí até chegar o primeiro dia em que colocaram o processo na minha frente e fizeram: Rafael, estuda esse processo para você poder fazer o próximo ato e aprender qual será o nosso próximo ato, se é um despacho, se é uma decisão interlocutória. Lá vou eu, sabidão, abrir o processo de trás para frente, né? Todo mundo faz isso, eu vou fazer também, né? E aí eu começo a ler e não fazia sentido nenhum, né? Porque pelo menos eu que não sabia a lógica do processo, claro que se a gente fizer hoje a gente entende. Mas eu comecei a ler e eu fiz: meu Deus, eu não estou entendendo nada. O que isso quer dizer, né? Então, por que de trás para frente, né? Claro, e aí, por que eu trouxe esse ensinamento, né, de o que é uma vulnerabilidade? Porque, poxa, que idiotice, né? Eu querer ler um processo de trás para frente, mas é muito novo, muito ainda verde, e eu vou lá e pergunto. Eu não tive a vergonha. Eu falei: gente, por que você lê o processo de trás para frente? E aí eles vieram a me explicar: veja, não, Rafael, porque a gente vê qual é o último ato ali, que já vai dar uma margem, vai clarear o que é que a gente vai precisar fazer. E mostrando que essa minha história não é nem tão besta assim, hoje um dos sistemas de consulta processual, que é o PJE, sim, ele dá a opção de você fazer o download decrescente. Decrescente, então, é verdade. Então, há quem queira ler o processo de trás para frente, né? E faz sentido de alguma forma. A gente que opera ali os processos faz sentido, né? Principalmente se você iniciou o processo lá atrás, né? Você já tem um certo conhecimento e aí você olhar o último ato e vir, né? Tem uma expertise, de trás, né, para frente, que é o processo, dá para entender. Né? Mas só que lá na época, muito verde, talvez se eu tivesse guardado essa dúvida, eu não tivesse aprendido, né? Claro. Ou guardasse esse meu pouco entendimento, não, deixar isso para lá, não vou tirar essa dúvida por ser muito, na minha cabeça, muito besta. Mas na verdade não, né? A gente tem que tirar todas as nossas dúvidas, aproveitar, Gabriel, como eu sei muito bem que você aproveitou esse aprendizado, ainda durante estudante, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Enquanto estudante, você tem a prerrogativa de tirar dúvidas e está tudo certo. Exatamente. Né? A partir do momento que você... Não, sou advogado, sim, peraí. Mas que tipo de advogado? O que tira a dúvida ou o que, né, tem a certeza do que vai fazer, né, assertividade. Né? O estudante, ele tem uma certa liberdade poética. Exatamente. Né, completa. O estudante e o estagiário, né? Claro. E assim tem que ser. Eu tenho aqui
uma pergunta, não é uma pergunta elaborada, é uma coisa que me veio agora assim, de entender aquele momento que você tomou a decisão, eu vou para a advocacia, eu vou criar uma sociedade aqui com o Davi. Qual é o sentimento que lhe moveu naquele instante ali? Você faz ideia, você se recorda. Eu sei que isso exige muita coragem. Como foi isso para você, assim, essa coragem para você, daquele momento? Veja, Luciano, de que forma eu entendi aquele cenário, né? Eu tinha essas duas oportunidades, como eu tinha dito, de ser autônomo, completamente autônomo, montar uma sociedade, ou trabalhar dentro de um escritório. Sim. E eu lembro que, como você muito bem colocou, eu tive que ter muita coragem, porque é um mar de incertezas. Claro que cada um dos caminhos carregava suas incertezas, como toda escolha profissional. Sim. Mas eu pensei da seguinte forma: se eu começar aqui hoje, desde cedo, a traçar o meu caminho, eu vou conseguir moldar a advocacia que eu quero. E falando isso, Luciano, eu acho que é um tema também muito interessante para a gente discutir, e aí talvez dê para entender melhor essa minha resposta, que é a seguinte reflexão que eu trago para a gente. O mundo jurídico, o mundo do direito, ele impõe muitos estereótipos, muito comportamento, e ele, para o estudante, ele impõe uma determinada forma de ter, uma forma de conduta, uma forma de agir. Só que pensemos da seguinte forma, Gabriel e Luciano. As gerações mais antigas, elas tinham facilidade muito grande em deixar isso um pouco de lado, deixar vontades pessoais, quereres pessoais, em nome da profissão, da beleza, da conduta forense. As gerações mais recentes, da qual eu me incluo, e todos nessa mesa, né, Luciano? Eu um pouco menos, mas também. Então, contar um segredo aqui, Luciano ainda tem processo físico. Mas isso não vai ditar, né, Luciano? A jovialidade dele. Como não ditou a minha, né, na época. Exatamente. Então, onde é que eu tava? Agora Você falou da jovialidade, né, dos interesses, né, de deixar o querer pessoal. Isso, pronto, vamos lá. Perfeito, Gabriel. Então, as gerações anteriores, elas tinham mais essa dificuldade. Já as gerações mais recentes, isso inclusive existem vários textos sobre isso, existe uma necessidade muito maior de conexão entre a profissão e aquilo que a pessoa acredita. Existe uma conexão, uma necessidade muito maior. E eu, ainda estudante, me incomodava muito determinadas exigências do que deveria ser um advogado. O advogado tem que se portar dessa forma, o advogado tem que agir dessa forma. E eu pensava, Luciano, com minha cabeça bastante jovem, quer dizer, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou para poder entrar numa caixinha de advogado. Sim. E agir conforme, como se eu tivesse uma linha de produção, eu tenho que ser dessa forma. Não. E isso tudo, Luciano, foi uma grande batalha pessoal mesmo, durante a faculdade, para eu perceber que na verdade não. Isso serve para os estudantes, que eu sei que tem muita gente, sabe, Gabriel, que passa por isso. Não se sente pertencente, não se sente encaixado no mercado jurídico por ter jeitos e jeitos, vontades e vontades. Então eu queria perguntar, para que fique um pouco mais claro, quando você menciona deixar de ser eu, algo nesse sentido que você falou. Sim, não, foi isso mesmo. Deixar de ser eu para me encaixar, o que isso significa na prática para você? Vamos lá, Gabriel. O meio jurídico é um meio muito formal, né? É um meio, digo genericamente, né? Isso é intangível, né? As pessoas exigem de um advogado uma retidão. Não que isso não seja verdade, mas ainda é uma profissão muito conservadora
e que começa a enxergar determinados comportamentos humanos. Rapaz, um advogado que gosta de tais estilos musicais, de tais comportamentos, isso acaba Entendi o sentido que você está dando. criando uma pressão no jovem de não se sentir incluído Sim. no meio jurídico por ter determinadas vontades e quereres que em tese são impostas pelas pessoas como não, isso não é coisa do advogado. Inicialmente eu pensei que você estava falando da liturgia de uma audiência, do comportamento de um advogado, da vestimenta de terno para uma audiência e tal, mas não é bem isso. Você está falando de comportamentos... Estilo de vida. Estilo de vida, no geral. Então eu noto que, principalmente, como eu já disse, as gerações mais novas têm uma necessidade muito grande de não se desvincular de quem eles são para o profissional que eles serão, o que eu acho particularmente excelente. Sabe? Então, voltando à pergunta que você fez lá atrás, e como foi, Rafael, essa escolha, esse sentimento, né? Esse sentimento, né, na hora de escolher se eu seguiria dentro do escritório ou criar uma sociedade, viver de forma mais autônoma. Eu pensei que criando o meu modo de advogar, a minha caminhada, o meu ritmo, eu conseguiria fazer isso de forma muito mais completa, plena, me sentindo pleno, enquanto pessoa e advogado, abrindo a sociedade. Mesmo que isso significasse, como significou, muitas dificuldades, muitos obstáculos, né? De ainda muito jovem, com um mês de advocacia, decidir abrir um escritório. O medo ficou aonde, Rafael? Aí nesse... Porque assim, as incertezas são inúmeras, né? A gente que toma essa decisão do profissional liberal em geral, mas o advogado ainda mais, né? Eu vejo muito isso, né? Esse medo ficou em que lugar aí dentro de você? Veja, Luciano, isso inclusive é uma característica que eu vim descobrir só mais tarde, que muitas vezes eu acabo tomando decisões atropelando o medo, né? Como isso aconteceu, talvez, como eu já disse, com a ajuda de muitos, Sim. Né? Com a ajuda do próprio Davi, que pegou no meu braço e disse, vamos embora, vamos abrir. Assim como também as pessoas que estavam me amparando, dizendo, eu acho que é a decisão correta. Estamos aqui, né? Estamos aqui, Sim. Você tem potencial, você não vai estar desamparado. Né? Então, isso tudo é muito importante. Agora, dizer que eu não tive medo, eu estaria mentindo, né? Tô com medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? E é assim, Luciano, nós sabemos disso, que acontecem os grandes pontos de virada na nossa vida. Exato. É com medo mesmo. Nunca vai existir o melhor momento para você chegar onde você quer. As melhores condições e as condições perfeitas. Elas simplesmente acontecem. Esse ponto, ele me chama muita atenção, assim, nessa transição de estudante. Certo. Quando você tira a OAB, né, em geral, né? O cara é estudante, conseguiu a OAB ali passar na prova, que não é fácil, né? Hoje ainda mais do que na minha época. E aí ele toma essa decisão, eu vou advogar, sabe? Aqui tem um intervalo aqui que eu imagino, assim, para mim foi muito isso, esse sentimento, né, de tô com medo, vamos lá, e aí como é? Não, vamos com medo mesmo, né, isso que você falou, né, vamos com medo mesmo, né, e essa decisão, ela reflete pro resto da sua vida, né, tudo que a gente faz movido por essa coragem de ultrapassar as barreiras que a gente cria no nosso próprio imaginário, que a sociedade muitas vezes cria, não tem espaço para advogado, tem muito advogado aí, são não sei quantos mil, 17 mil, tal, e aí você vai criando essa barreira e termina que os estudantes, eles se negam à advocacia por conta dessas barreiras que são criadas, né? É verdade, Luciano. Então, assim, eu tenho mais idade um pouco e posso falar assim que vão com medo mesmo, né? Peguem essa coragem, botem debaixo do braço e em frente.
Eu digo sempre, eu conto uma história aqui, aí me permitam, me dê licença que eu vou contar essa história. Eu tô num turbilhão minha mente, eu só quero ouvir. Eu nunca falei isso em público, mas eu vou falar hoje aqui, que você falou que aqui é o local de vulnerabilidade, então vamos lá. Eu cheguei uma vez, Rafael, no meu escritório de advocacia, 8 horas da manhã, e aí eu cheguei 7h40, né, ali, e eu tinha um cliente 8 horas. Quando eu entrei no escritório, que eu tentei acender a luz, tinham cortado a energia. Eu não sei nem se minha esposa sabe disso, quanto mais o resto, né? Eu não sei nem se ela sabe. E aí eu me vi numa situação assim de, meu irmão, eu tô ruim aqui, tá muito ruim para mim. E aí eu pegar o cliente na porta do escritório, levar para um café, fazer aquele atendimento, e ir contornando aquela situação. E na coragem, vencer aquilo, vamos lá, vamos para frente, tal. E hoje eu me considero assim um cara estabilizado na advocacia, vamos dizer assim, né? Eu consegui o que eu almejava na advocacia. Então assim, vá com medo. Vá com medo. Não, Luciano, e as coisas acontecem. As coisas acontecem. Eu, quando comecei com o Davi, eu tinha pouquíssimas reservas financeiras. Aquilo que eu tinha guardado um pouco do estágio no Ministério Público. Sim. Mas tinha poucas reservas, não tinha bala na agulha para dizer, não, vou abrir um escritório. Mas decidi começar. E comecei da seguinte forma. Davi, coração generoso, que ele sabe que tem, me emprestou uma mesinha. Eu tinha o notebook da faculdade. Sim. Tive uma cadeira ainda emprestada por ele, um ar-condicionado cedido por minha irmã. Que legal. E assim eu comecei. A gente, claro, alugou um espaço. Né? Na época a gente decidiu tomar essa decisão, não quis ficar no escritório virtual, que era uma decisão a ser tomada, mas, enfim, estrategicamente a gente decidiu montar um espaço físico. Sim. E assim eu comecei, Gabriel e Luciano. De forma bastante simples, com o computadorzinho da faculdade. Na época, o que foi que eu fiz? Bom, eu tenho que fazer de tudo. Eu não sou especialista em nada ainda. Tinha começado com especialidade em processo civil, mas eu digo, em termos de atuação na advocacia, eu não tinha especialidade. Talvez a gente chegue nesse tema mais à frente, que eu acho que é imprescindível hoje você ter uma especialidade, uma atuação especializada. Mas na época eu não tinha. Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho conta para pagar, tem a reforma do escritório que a gente estava fazendo, né? E eu tinha que me virar. Eu tinha que me virar de alguma forma. Então o que foi que eu fiz, Luciano? Me cadastrei em algumas plataformas de advocacia por correspondência. Sim. Né? Para aqueles que não sabem o que isso significa. A advocacia por correspondência funciona da seguinte forma. Um escritório patrocina os interesses de uma empresa ou de uma pessoa, mas o escritório está longe daqui. Sim. E vai ter uma audiência, algum ato judicial. Obrigado, Lucas. Vai ter alguma audiência, algum ato judicial, e aquele escritório acha, na verdade não é que ele acha, é muito melhor eles custearem um advogado daqui. Sim. É muito mais barato do que mandar um escritório, um cara de fora para realizar esse ato aqui. Na época as audiências virtuais não eram realidade. Então me cadastrei em várias plataformas e a coisa aconteceu. Eu fazia desde xerox de inquérito. Você pegou essa. Eu peguei muito essa. Para fazer acontecer. Eu tinha que fazer acontecer. Né? Certa feita alguém me disse assim: o universo recompensa os corajosos. Isso aí eu levo pra minha vida de um jeito que você não tem noção. Ouvindo sua história, eu posso dizer que eu tô me identificando de certa forma, porque eu tô seguindo mais ou menos, né, alguns passos nesse sentido, né? E minha mente aqui, eu falei antes, mas ela tá um turbilhão aqui. Eu tô pensando em 1 milhão de coisas e ouvindo mais outras que pra mim são 1 milhão aqui ao mesmo tempo. Essa conversa aqui tá
Pra mim tá sensacional. Mexe muito porque você tá nesse momento, né, Gabriel? Exatamente. Já prestes a da sair. faculdade, né? Isso é bom porque isso tá me animando de certa Sim, forma, tá? sim. O sentimento que já tava aqui de vamos lá, vamos fazer acontecer, ele tá crescendo aqui de um jeito que é... E que isso sirva Sim. para quem está assistindo. Sim. Né? A grande... Eu conversava isso com o Gabriel também antes da gente começar, que a grande valia dos podcasts hoje, assim como o Jus Locus Cast, é essa. É trazer experiências. Sim. A rádio, antigamente, ainda conseguia fazer isso, mas hoje, por uma questão de mercado, as rádios, que eu amo de paixão, né? Sim. Hoje é uma das mídias que eu realmente acompanho, mas ela ocupa uma pauta muito jornalística, política, e nós tivemos essa virada em que os podcasts, assim como esse bate-papo que a gente está tendo hoje, traz de rico, são as experiências, né? As experiências, as vivências, os aprendizados de uma pessoa vir aqui como eu e conversar e trazer um pouco do que eu vivi, e isso se tocar, Luciano, uma pessoa a gente já está satisfeito. já valeu a pena. Valeu. Já tá valendo então, porque a pessoa já tá aqui. Então, é isso que vale a pena, a gente trazer um pouco da nossa experiência e para ajudar outras pessoas. Quem achar que as dificuldades não vão existir, está se enganando. Então, sabendo disso, vá enfrentar as dificuldades. Né? Vá crescer, vá para a vida. Como foram muitas. Vai enfrentar. Foram muitas, Luciano. É muito diferente você ser estagiário em um grande escritório e você começar a advogar autonomamente. Uma série de atos que eu pratiquei no início foram pela primeira vez. Sim, sim. Série de atos. Audiências, diligências extremamente específicas que eu fazia para pagar minhas contas. Sim. Mas as coisas, eu repito, as coisas aconteciam, Luciano. Até casos engraçados. Diga aí, eu ia perguntar aqui, né? Porque as coisas aconteciam, ele fica sempre assim. Que coisas são essas, né? Que aconteciam. Diga aí um fato curioso aí pra gente. Eu brincava na época, que eu fazia muito isso, né? Advogava por correspondência. E eu brincava na época que eu passei a advogar todas as ações que tinham aqui de um cinema local, que não era o Cinema de Socorro. Eu que realizava as audiências, as diligências deles, e eu brincava, né, que agora eu tinha virado advogado de cinema. E agora eu podia... Vou fazer um elogio aqui, a pinta de galã aí já tem, viu? Então tá valendo. E eu brincava, só que são essas experiências que foram me levando, fazendo eu me rentabilizar, eu pagar minhas contas. E eu devo muito a esse iniciozinho a duas coisas. A esse exemplo que eu estou trazendo, da advocacia por correspondência, e a família. Porque o advogado iniciante, que não advoga para uma tia, para um primo, está advogando errado. Rapaz, eu acho que você é a milionésima pessoa que me fala isso, viu? Porque é natural. Porque é um fato... E isso acontece. Então, repetindo, as coisas passaram a acontecer. Hoje eu já tenho aí 6 anos de estrada, junto com o Davi. A gente tem uma advocacia tributária e civil muito forte. A gente advoga também com o conselho de classe. Sim. Tem uma atuação aí no direito público, muito enriquecedora. Então a gente também voltou essa atuação para conselho de classe, para órgãos públicos. Mas muita coisa aconteceu nesse caminho. Falando de histórias curiosas, e é sempre bom trazer essas histórias, né? Uma ação que eu vou trazer aqui que aconteceu e dizendo para quem está assistindo que muitas ações, muitos casos que vão chegar até vocês vão ser desacreditados por outros colegas. Aí você, pode olhar para aquele caso e consultar um amigo, um colega, uma amiga. Talvez eles não acreditarem tanto. Eu acho que o entendimento do tribunal não está tão afinizado aí com o seu caso. Mas acreditem. E esse caso é um exemplo bastante interessante na época e que me trouxe um grande aprendizado sobre acreditar no que o cliente está te dizendo, na história que ele está trazendo.
Veja só o que aconteceu. Na época chegou eu ainda muito novo também, acho que no meu segundo ano de advocacia, chega um cliente indicado por um conhecido, e o que tinha acontecido com ele? Ele tinha ido até uma rede de supermercados local e tinha levado o pet dele, um cachorro. Sim. E nesse local eles forneciam carrinhos pet. Você colocava o cachorrinho preso, né, e fazia suas compras na companhia lá do cachorrinho dele. Mas ele ia levando o carrinho no cachorro. Tinha uma gaiola lá embaixo, e ele ia lá, às vezes não tinha com quem deixar o cachorro em casa, por inúmeras razões, ou por querer realmente a companhia, né, do cachorro. Estou imaginando aqui o desfecho dessa história. Não, a história... Então, o que é que aconteceu no caso dele? Ele estava lá no supermercado, a trava de segurança da gaiola rompe e o cachorro foge pelo supermercado. Eles passam a correr atrás do cachorro. Acho que por conta do ambiente com muita gente. Sim. O cachorro sai do supermercado e infelizmente é atropelado. Meu Deus. E ainda ele saiu correndo, se escondeu numa região ali por trás. Foram 2 dias de buscas e depois encontraram ele, infelizmente, morto, né? E aí, qual era a minha tese que eu tinha criado? A pessoa foi lá até o escritório e perguntou: veja, tem alguma saída? Tem como a gente responsabilizar? Eu já estava formulando a minha tese aqui na cabeça também já. E assim, depois de consultar colegas e tal, e desacreditaram muito. Não, Rafael, aí não existe... Isso não dá em nada. Não vai existir o elo entre o acidente, né, infelizmente a perda do cachorrinho e a responsabilidade do supermercado. Para chegar à responsabilidade civil. Mas eu, sim, na mente mirabolante, pensei, não, a falha na trava do carrinho, claro, foi condição sem a qual, infelizmente, não causa teria um necessária, resultado. Causa necessária. Que é aqui o Código Civil atual então, traz. Exatamente. Né? Montei a tese, o cliente acreditou na gente, na tese que a gente tinha criado. Entramos com a ação, ganhamos em primeira e segunda instância. Né? A rede de supermercados recorreu até onde não podia mais. Sim. Levou a todas as instâncias. Mas não foi nem conhecido, tá, os recursos nas instâncias superiores, e a gente obteve sucesso. E na época até deu um certo alarde na rede de supermercados e pessoas vieram consultar a gente e tal, por conta desse sucesso. Uma situação extremamente inusitada. Um bem jurídico de elevadíssima estima, que é um bicho de estimação. Claro. E minimamente nós conseguimos reparar os interesses daquele cliente, que é nosso amigo até hoje. O abalo moral, né? Sofrido. A gente teve sucesso, mas é um caso muito curioso porque podia-se pensar lá atrás, não tem como amparar essa pessoa, não tem o elo, não tem a condição necessária, causa necessária para se chegar nos danos morais. Tem uma série de outras situações e histórias que eu vou lembrando aqui e posso ir compartilhando também. Eu não sei se é porque eu sou dessa nova geração, como você bem colocou. Talvez eu pense um pouquinho diferente dos colegas, porque quando você coloca o caso na mesa, digamos assim, eu enxergo muito bem o direito. Eu seria dos que falaria, não, eu tô vendo o direito aqui, vamos lá. Eu não sei se é por conta da geração. Não, eu acho que isso aí vai muito assim de captar o sentimento do cliente. Porque se chega um cliente, né, você que conversou com o cliente, né, que sentiu dele aquela dor, você consegue captar esse sentimento dele. Mas o colega que não conversou, se ele não tiver um mínimo de sensibilidade ali, né, aliado também à experiência de outros julgados dos tribunais, dos juízes daqui, aí você termina formando esse convencimento de que isso aí não vale a pena, entendeu? Mas eu creio que isso vai muito dessa captação do sentimento da pessoa. Eu vou falar aqui algo polêmico, né? E eu, como estagiário e estudante, eu tenho a liberdade poética para falar isso. Eu, quando pego algum processo, né, que me passam, no caso, para fazer, eu tenho uma resistência muito grande a olhar julgados, a jurisprudência.
Eu não sei porquê, mas Entendo você. Me parece que isso vai de alguma forma Engessar o seu posicionamento. exatamente. Né? Se não tem respaldo de jurisprudência, então Deixa pra lá. se eu fosse nessa onda, Gabriel, eu não teria entrado com essa ação, porque não tinha nenhum outro caso parecido. Pelo menos nas minhas buscas não encontrei. O Rafael, esse foi um... Sim, diga. Não, eu ia fazer uma reflexão. Sim. Se vocês me permitem trazer uma reflexão sobre, puxando um pouco sobre isso que Gabriel falou, né? Sobre pensar um pouco além sobre o que você falou também. Eu acho que uma grande briga hoje, nós enquanto advogados e enquanto pessoas, uma grande briga da geração atual é sair do automático. Pararmos de sermos autômatos e voltar à nossa essência. Retornar para aquilo que a gente acredita. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, assim, sempre, nós buscamos nos identificar com algo, ou com alguém, ou com algum grupo. Né? Isso é natural do ser humano. Mas hoje, especialmente, esse momento histórico que a gente está vivendo, existe um apagamento sobre as singularidades de cada um. Estamos sendo levados cada vez mais a pensarmos como todos, a seguirmos o mesmo caminho, a gostarmos da mesma cor, das mesmas vestes, das mesmas músicas. E existe um movimento de automação das singularidades humanas. Bom, eu trouxe esse exemplo, essa reflexão, porque isso se aplica ao dia a dia do advogado. O advogado e a advogada é um ser extremamente empático, ou deve ser extremamente empático. Eu ia dizer isso, ou empático, deve ser, né? Ou deve ser extremamente empático ao ouvir uma história, um lamento, uma dificuldade. E se nós não nos policiarmos para sairmos desse espaço comum de automação, de vivermos nosso dia a dia, sem notar às vezes, olha que absurdo, nossa respiração. Sim. Você vai terminar o dia, vai dormir, e você nem notou como você passou o dia respirando. Você respirou calmo e às vezes não sabe porque está ansioso no final do dia. Então, eu deixo essa reflexão trazendo o gancho desse caso que chegou ao meu escritório e que talvez, Gabriel, se eu tivesse pensado de forma autômata ou automática, sim, ou nas ondas da jurisprudência, eu tivesse deixado, não tivesse nem entrado com a ação. Então, a grande luta de nós, advogados, profissionais e pessoas, é resgatar, Luciano, a nossa singularidade. Até porque o papel de mudar a jurisprudência, que para o leigo que não entende, jurisprudência são as decisões reiteradas, né? O papel de mudar a jurisprudência é do advogado. Nós temos que trazer novas teses, nós temos que apresentar novos argumentos para poder formar um novo conhecimento do juiz, do tribunal, enfim. Talvez exista uma pequena dificuldade que deve ser superada de ser ouvido até. A gente vai entrar em outra seara, né? Em outra seara aí. Mas o papel do advogado é esse, trazer o novo, né? Trazer o novo. Eu acho que eu tenho um certo idealismo quanto estudante nesse sentido. E aí já vou fazer uma outra pergunta. Falar sobre mim e fazer uma pergunta para você. Como advogado, você enxerga alguma coisa dentro de você que dificulte a sua profissão? Porque, por exemplo, isso já me foi falado, e não como desestímulo, mas como alerta para eu conseguir dosar todo processo que é me passado. Já me falaram que eu tento, sei lá, ir muito fora da caixa e às vezes não tenho a necessidade.
Então isso se torna uma dificuldade, porque isso dá uma Sim. travada às vezes, Sim. realmente. E aí eu jogo a bola para você para perguntar se nesse sentido assim você tem alguma dificuldade enquanto Veja, advogado. muito importante sua Massa, pergunta. muito boa. Muito boa. E falando agora para você, Gabriel, e para todo mundo que está nessa fase de estudante, início da advocacia, ou aqueles que já estão iniciando a advocacia, eu acho que vale essa que foi uma grande dificuldade e é até hoje um reforço, eu tenho que estar reforçando isso o tempo inteiro, que é o seguinte ensinamento, Gabriel, e leve isso para daqui em diante. Você que disse que quer advogar, a advocacia, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 300 metros. Então não espere ser o advogado de sucesso, a referência da sua área, com pouquíssimos anos de advocacia. A advocacia é uma profissão que exige investimento, exige tempo e exige paciência. Puxando esse raciocínio que eu estava trazendo logo mais, falando sobre o nosso momento histórico enquanto pessoas, Sim. nós vivemos também um momento histórico em que queremos tudo para ontem. O imediatismo está na nossa porta. Tudo aí. se vende, tudo se consegue em 6 meses, a riqueza está a um clique no celular. Então, Gabriel, retire os pesos das suas costas, porque a advocacia vai se fazer ao longo dos anos. Ela não vai se fazer assim que você se formar, nem você precisa ser o advogado que tem todas as respostas assim que você se formar. Acredite no poder transformador do tempo e como o investimento dia após dia, o aprimoramento constante, levar a profissão com seriedade, com ética, vai te fazer chegar muito longe. E eu vejo, Gabriel, que nossas gerações, assim como outras, mas a nossa em especial, quer tudo para agora. A gente tem que ser o melhor advogado depois do diploma, depois da habilitação. A gente já tem que estar preparado para tudo. Eu tenho que ser o melhor advogado. E aí eu te digo, algo que, respondendo agora de forma mais objetiva sua pergunta, algo que me trouxe muita preocupação e muita dificuldade no meu exercício profissional era essa exigência, Gabriel, pessoal, de que as coisas têm que acontecer agora, tudo é para ontem, né? Eu tenho que ser o melhor. Não. É uma construção, né? Uma construção. E aí eu repito, a advocacia é uma maratona. A advocacia não é uma corrida de 300 metros. Até porque nossa advocacia, que tem um modelo muito contencioso, ou seja, nós dependemos das soluções jurídicas que o judiciário vai nos oferecer, um processo, por mais rápido que ele seja, vamos colocar aí numa média bem generosa, que ele dure 1 ano e meio. Sim. Você vai precisar, Gabriel, pelo menos de 1 ano e meio para ter uma solução para aqueles primeiros casos. Então, só por uma imposição de tempo do processo você vai ter que ser paciente. Aquele caso de um pai, de uma tia, que, né, pelo menos 1 ano e meio você trabalhando nele, Eu já vou de salvar. graça, porque o parente não paga inicial. Eu já vou salvar o corte para poder usar. Então, Gabriel, isso é extremamente importante. Isso serve para quem está nos assistindo. De acreditar, como eu falei, no poder transformador no tempo. Sim. E que a advocacia ela pode ser construída com o decorrer do tempo. Até porque, Gabriel, muito do que a gente só aprende na caminhada. Muita coisa que hoje eu sei, eu não estava nem perto de saber no início da minha advocacia. E estou muito longe de saber de muita coisa De tudo, ainda. Que eu ainda só vou aprender na caminhada. Então, essa foi uma grande dificuldade que eu enfrentei. Por me impor uma exigência de que eu precisava ter sucesso logo cedo. E aí, segundo, já puxando também dentro da sua pergunta, é modular, você pessoalmente, modular
O que é o sucesso para você? Pense. Importante. O que é que você pensa? O que significa ser ou ter sucesso? Onde você quer chegar, né? Exatamente. Porque, Gabriel, isso pode definir sua trajetória. Se você coloca o sucesso atrelado a uma perspectiva financeira, para ter sucesso eu preciso ter dinheiro. Tudo bem, não há o que julgar a pessoas que consideram essa perspectiva de sucesso. Mas isso vai trazer, talvez, certas frustrações por um tempo. Até porque ninguém... Veja, isso é uma crença minha. Sim. Que eu não acredito em soluções milagrosas, nem a pessoa ganhar dinheiro do dia para a noite. Eu acredito em trabalho, em muito esforço e investimento. Mas, Gabriel, se você passa a enxergar o sucesso de uma outra perspectiva, isso talvez te torne um ser humano mais pleno. Como assim? Se ter sucesso é estar rodeado de pessoas que me amam, se ter sucesso é eu trabalhar com aquilo que eu amo, se ter sucesso é eu conseguir a procedência, conseguir entregar um bem jurídico que a pessoa está procurando, eu conseguir entregar isso na mão dela, você vai ter sucesso com um mês de advocacia. E é engraçado que na advocacia, Luciano, a gente passa por diversas fases. Sim. A advocacia é cruel. Você passa um mês super bem, sai uma vara bom, ótimo, excelente. No outro mês você está questionando, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? O que é que vai ser aqui agora, né? E isso pode mudar em pouquíssimo tempo. De repente chega uma notícia que você conseguiu sucesso, êxito em um processo de uma pessoa que você tem bastante carinho, uma causa que você se debruçou muito e atuou com afinco, e aquilo ali muda a sua felicidade, a sua perspectiva diante da profissão. Rafael, você falou aí algumas características ou algumas qualidades que desde da formação, do recebimento da carteira, da ordem, o advogado tem que ter, né? Eu queria que você fizesse um resumo assim, sobre essas qualidades, desde a coragem que você falou. Faça um resumo para a gente aí, porque assim, você falou muitas qualidades, muita coisa que o advogado tem que ter, o esperar, né? Faça um resumo para a gente disso aí. Veja, vou trazer mais uma vez a influência de meu avô e o legado que ele deixou. Ele tinha uma célebre frase que ele dizia o seguinte: o advogado vive daquilo que lê e daquilo que escreve. Perdão, daquilo que fala e daquilo que escreve. Boa. O advogado, ele vive daquilo que fala e daquilo que escreve. O advogado... Eu vou anotar aqui também. Ele vive daquilo que fala e escreve. Primeiro, o que é que pode se retirar dessa frase que eu trago, né? O advogado, ele tem que necessariamente exercitar a comunicação. O advogado, ele é um comunicador. Não à toa os advogados mais tradicionais, há tempos atrás, serem advogados e jornalistas. Sim. Advogados e políticos, né? Grandes advogados sergipanos, inclusive, como Fausto Cardoso, sim, e tantos outros, eram grandes comunicadores. O advogado, ele vive daquilo que ele fala. Sim. A grande arma do advogado é a sua palavra, escrita ou falada. Exatamente. Então, primeiro de tudo, primeira habilidade é ser um comunicador. E eu, Luciano... Exercite a comunicação, né? O recado que a gente pode deixar, exercite a comunicação e busque meios. Veja, eu me considero uma pessoa tímida. Sim. Eu tive bastante dificuldade no início dos estudos para direito, de pensar, meu Deus, é tudo tão falado, tão comunicado, como é que eu vou... E aí eu comecei mais uma vez com essas técnicas mentais que eu usava quando eu era mais novo. Eu comecei a me colocar em situações adversas. Tipo assim, se ia ter uma apresentação na frente da sala, aí eu era o primeiro a dizer que era eu que ia apresentar. Tá, vai ter uma palestra, a gente precisa... Pronto, eu me voluntariava. Porque eu me jogava na fogueira para tentar... mesmo, né? Então, primeiro
sabe, a primeira habilidade que a gente não pode deixar de mencionar é a comunicação. Né? Saber se comunicar, seja oral ou de forma escrita, né? Porque é a grande arma do advogado. Segundo, Luciano, eu creio que, como eu já falei, o advogado, ele necessariamente, ele tem que ser um ser empático. Ele tem que se colocar na posição de um solucionador de problemas e de um agente ativo na transformação da vida das pessoas, jurídicas ou naturais. Sim. Né? Então, ser ouvinte, ser um bom ouvinte, ouvir as pessoas atentamente e, mais uma vez, veja como as coisas se conectam muito, né? Para você ouvir bem uma pessoa, você tem que estar presente. Para estar presente, você tem que sair da automação. Então, praticar cada vez mais o senso de presença e estar realmente presente na reunião com o seu cliente, ouvindo a pessoa que te procura. Então, a segunda grande habilidade, Luciano, que eu acredito fundamental ao advogado, é ser empático. Sim. Né? Então, eu poderia trazer várias outras. Agora, enquanto gestor de um escritório de advocacia, uma série de habilidades são exigidas e que você não é, Luciano, ensinado em momento algum, senão na lida. Sim. Então, como gerenciar um escritório, como fazer um bom atendimento ao cliente, como recepcionar essa demanda dentro do seu escritório. Ninguém ensina isso na faculdade. Ninguém te ensina, ninguém nos ensina, sim, Luciano, a sermos autônomos. Ninguém ensina. Sim, verdade. Veja, a gente não tem hora para trabalhar. Aí dizem, não, mas vocês têm liberdade, vocês trabalham a hora que querem, né? Mas isso pode ser um pró, isso pode ser um contra. Como bem disse, inclusive, um grande amigo meu gravou um vídeo, acho que esses dias, Daniel Igor, que é um grande amigo, grande processualista sergipano, inclusive. E ele vinha trazendo isso. É um pró e um contra. Ah, vocês não têm hora para trabalhar. E se for qualquer hora para trabalhar também... Nem para terminar de trabalhar, inclusive. É verdade. Então, ninguém nos ensina isso, Luciano. A sermos autônomos, a cuidar, a termos nossa vida profissional e pessoal extremamente homogeneizada, né? Então, assim, misturada o tempo todo. Você não sabe se você é Luciano, se você é advogado Luciano, ou se é o Luciano pai, marido, né? Tudo então, se mistura. A dica poderia ser estude gestão. Sim, estude habilidades de um empreendedor. Sim. Caso seja assim a sua vontade, né, empreender na advocacia. Sim. E todas as habilidades daí decorrentes, né? Com que pessoas, são inúmeras. Né, enfim. Mas se eu fosse colocar, né, Luciano, esse ensinamento eu colocaria nessa frase que eu gosto muito, que eu levo para a vida, que é essa frase deixada por meu avô, de que o advogado vive daquilo que fala, daquilo que escreve. Gostei. Bem profundo. Bem profundo. E sobre as suas dificuldades, né, que você vinha falando, e eu estava refletindo aqui sobre o meu comportamento atual. Eu tenho me cobrado bastante, ainda como estudante, fazendo essa transição de decidir coisas que eu não preciso decidir agora. E não é nem que eu não quero. Dá tempo ao tempo, né? E não é nem que eu não quero. Sim. É que realmente não preciso, não é nem o momento, não devo, talvez. Entendeu? Digamos que hoje eu diga, não, hoje eu escolho atuar com o direito do consumidor, ponto. E vou. Chega lá na frente, eu não sei se gosto tanto. Agora, você veja como é difícil a vida do estudante. Ele tem que definir, primeiro, dentre tantas carreiras jurídicas, qual escolher. Dentro da carreira que ele escolhe, qual a área de atuação, né? Que é outra coisa que eu acho que a gente podia falar um pouco aqui, das especialidades, né? Sim, perfeito. Não é nem das especialidades, é da necessidade que o mercado tem imposto da especialidade do advogado, né? O advogado generalista, ele está perdendo espaço no mercado. E essa característica eu vejo com bons olhos, né? É como qualquer médico, talvez, né? Que eu gosto muito desse paralelo, Gabriel.
Com a medicina. Né, da sua área, ele vai ter uma atuação naquela área mais específica e, consequentemente, mais eficaz. Sim. Eu enxergo, Luciano, a especialização hoje não como apenas uma boa decisão dentro da profissão, mas como um meio de sobrevivência na advocacia. Concordo. Aquela figura romântica do advogado que de tudo entende um pouco, né, que é uma grande referência local, isso já existiu quando o número era muito menor de profissionais. E já foi eficaz, né? E já foi eficaz. Mas hoje, todas as profissões caminham para a especialização. E o que é que isso vai trazer de importante para nós advogados, né, enquanto especialistas? Primeiro, porque aquilo restringe o seu conhecimento. Você pode escolher afinizar sua atuação com algo que você ama, com que você... Voltando com aquele assunto que a gente tem conversado muito aqui. E eu queria fazer esse paralelo justamente, né? Fazer essa conexão, e aí você conseguiu fazer agora bem... Exatamente. Então, a gente pode utilizar desse assunto e dessa necessidade de especialização para sobreviver no mercado, justamente para trazer a congruência e a simultaneidade daquilo que vai te dar estabilidade com aquilo que você ama fazer. Sim. Então você vai restringir esse seu conhecimento, seu aspecto de estudo e atuação, e isso, Luciano e Gabriel, te trazem naturalmente uma elevação do seu valor enquanto advogado. Então a pessoa que procura Gabriel, vou procurar Gabriel porque ele resolve tudo. E a pessoa que procura Gabriel porque ele é o cara que resolve o problema de todas as pessoas que eu conheço quando um voo é cancelado, eu tenho certeza que as pessoas vão te pagar muito melhor se você for assim especializado. Porque as pessoas já sabem, olha, Gabriel sabe tudo quando se diz respeito a cancelamento de voo. Então o cara vai saber por onde me levar. O que chegar na mesa dele, ele vai conseguir desenrolar. Agora, quem sabe disso, naturalmente está disposto a pagar mais caro. Sim. Isso acontece com um paralelo que você fez, que eu gosto muito, com a medicina. Ninguém vai esperar pagar para resolver um problema cardíaco, pagar o mesmo valor para um médico que é clínico geral para um cardiologista. Sim. É evidente. Então, Luciano, eu enxergo a especialização hoje como um modo de sobrevivência dentro da advocacia. E outra, eu vou além, já afinizado com tudo que eu estou dizendo aqui. Eu acho que é uma forma de você ter mais plenitude na sua advocacia, né? E aqui eu até um apelo para os advogados, que muitas vezes, Luciano, no exercício profissional, para aqueles que assistem, que já são advogados, e aqueles que se tornarão, Gabriel, muitas vezes não vai ser incomum você se deparar com a advocacia e se ver frustrado, se ver duvidoso se aquilo ali, se é realmente o seu lugar. Porque muitas vezes você vai ter que fazer coisas, ou atuar, melhor dizendo, em ramos que não são da sua predileção. Sim. E a especialidade, ela vai poder te dar essa chance. E aí eu faço esse apelo para os advogados que pensam em deixar o nosso exercício profissional, que não é fácil, não adianta aqui, Luciano, romantizar. Ficar ruim, como eu estava dizendo para você, né, Gabriel, antes da gente começar o podcast, ficar nesse aspecto superficial de romantização, dizer que é maravilhoso. Não, a advocacia é muito difícil. As dificuldades virão. E elas são verdadeiras. Sim. Mas diante delas, eu vivi isso, e certamente muitos vivem ou vão viver frustrações, e que vão te colocar em xeque o seu exercício profissional. Você pensa, velho, será que é isso mesmo? Você batalhar por anos numa ação, e em uma canetada você vê o seu interesse ir embora. Então, a especialização é uma oportunidade de você jogar uma luz sobre essas situações e pensar, não, eu vou atuar nessa área porque é uma área que me faz feliz. E além de deixar a profissão, um caminho alternativo que seja a especialidade. É um modo de você se reinventar dentro da profissão e atuar com aquilo que brilha seu olho. Sim.
que faz seu coração pulsar e você acordar. E tem outro aspecto, a especialidade ela lhe dá qualidade de vida. Perfeito. Né? Porque você está afinado com o assunto e aí você não vai precisar perder noites fazendo coisas que estão fora do seu contexto ali, né? Flui melhor, né? Flui. Você tocou num ponto muito interessante, Luciano. Poucas pessoas falam sobre isso. Como é desgastante você atuar enquanto advogado generalista. Sim. Porque a todo tempo você está na necessidade de suprir o que chega para você. Fora, falando em chegar no escritório, o advogado generalista naturalmente vai ter uma dificuldade muito maior de prospecção de clientes. Claro. Porque ele não vai ter posição de mercado. Sim. Ele a tudo resolve. E não tem como você falar de tudo. E aquele advogado especialista tem a oportunidade de explorar e aprofundar a sua posição no mercado como especialista. Então eu sou Luciano, eu trato de determinado tema e tenho autoridade sobre esse tema. E isso vai trazer, como bem dito por ele, qualidade de vida e muito menos desgaste. E como eu estou trazendo agora, também uma facilidade muito maior de prospecção e autoridade no mercado. Dentro desse assunto, né, de especialidade, tem um advogado que eu conheço, já foi meu professor, considero um cara muito bom no direito e na profissão da advocacia, e ele se especializou no que ele chamou de litígios complexos. Essa é a especialidade dele. E aí ele, dentro dos litígios complexos, ele teve que estudar contratos, seja lá direito imobiliário, mas de certa forma ele se especializou em algo. Ele sai um pouco da caixa. O litígio complexo ele traz muita parte processual, né? Sim. Também. Que, né, assim, porque o cara que é especialista em processo, no direito processual, ele consegue transitar em vários segmentos aí, somente não, com a especialidade do processo em si, né? E essa foi uma das razões de, na época, eu ter me especializado em processo civil. Sim. Porque eu enxerguei, ainda enquanto estagiário, a importância enorme de dominar o processo. Se vai atuar nessa área civil, eu aconselho também já você entender de processo, inicialmente assim. Porque aí você vai, é um funil, né? É uma coisa que vai afunilando. Você começa com o processo e aí depois você vai para a especialidade lá dentro do direito civil, claro, né? Claro. Eu gosto bastante do processo civil, né? Quando eu conheci o processo civil, de fato, foi que eu comecei a gostar da área, né, da advocacia. A gente teve um caso muito interessante no escritório, que é aquele do agravo de instrumento. E eu acho que você não tem noção de quanto aquilo brilhou meus olhos. Sim. Tá entendendo? Que era um caso que a gente tinha que interpor um agravo fora do rol. Certo. E aí, como é que a gente faz isso? Aí toma estudar processo. Tem uma tese do STJ, né, da Tema 988. taxatividade mitigada. Né? Tema 988. Isso nunca mais vai sair da minha cabeça. Mas eu botei o estagiário para bater a cabeça aí mesmo, entendeu? E assim, a fundamentação do repetitivo é que é sensacional, né? A forma como o tribunal julgou o repetitivo, né? As fundamentações que ele traz, os princípios do direito processual que ele traz, da instrumentalidade, entre outros. Isso aí é que me encantou assim na prática, apesar de já ter estudado na faculdade, quando isso se aplicou nesse caso em específico. Isso aqui fez minha mente explodir, digamos assim, né? Que massa. É isso que o estágio dá, viu? É isso que o estágio traz, entendeu? Essa experiência mesmo. Exatamente. E apesar só para concluir, apesar de gostar de processo penal, de gostar de direito penal, o processo penal ele não vai ter isso aqui. Sim. Isso aqui que é o brilho do processo civil. Tem outros brilhos, né? Talvez. Tem outros brilhos, mas esse não tem não. Esse aqui não tem não. Rafael, você falou aí dessa caminhada sua, são 6 anos aí na advocacia.
E eu sei também que você tem uma passagem pela OAB. Sim, sim. O que é que isso significou para você? Bom, falar de OAB, eu falo com muito orgulho, Sim. porque é uma instituição com importância social imprescindível e também para a advocacia. Eu vou contar um pouco do contexto que me levou até a OAB, que foi muito interessante. Eu era um advogado muito novo, ainda, sabe, cheio de incertezas. E eu lembro de enxergar, de ver as pessoas frequentando a OAB. A primeira sessão do conselho seccional que eu fui, eu lembro de ficar até meio nervoso. De chegar lá, poxa, aqui tem grandes referências de diversas áreas de atuação, grandes referências públicas de advocacia. E isso para mim foi de um papel que é difícil mensurar a importância, Luciano. Porque a partir do momento que eu entro na OAB, porque inicialmente eu comecei a frequentar os trabalhos da OAB e entender a dinâmica, a importância que a instituição tem na sociedade e também na advocacia. E você está ali ladeando grandes nomes da advocacia estadual. Sim. E, por vezes, nacional. E isso foi muito importante para eu entender alguns caminhos, como é que essas pessoas chegaram lá, quais foram os aprendizados que elas... É como se a gente tivesse um podcast a cada sessão lá da OAB, né? Sim. Ao vivaço, ali, assistindo os relatos de muitos advogados. E aí, eu passo a fazer parte de um grupamento político, disputamos a eleição, ganhamos na ocasião a eleição, e eu passo a integrar o Conselho da Jovem Advocacia e, na época, também o Tribunal de Ética e Disciplina. À frente do Conselho, enquanto diretor do Conselho, eu conheci, centenas de jovens advogados e tive a oportunidade de discutir as dificuldades, Sim, mais que iniciais ali da advocacia e aprender, principalmente, com cada relato que era trazido, cada problema que a gente tentava ali, da forma que a gente podia institucionalmente resolver aqueles problemas. E no Tribunal de Ética e Disciplina, que eu considero até hoje uma das principais... é uma escola, né? Uma das principais atividades que eu desenvolvi ali dentro, só para explicar, eu era advogado dativo do TED, como é carinhosamente chamado, Sim. Tribunal de Ética. Então, aqueles advogados que não apresentavam defesa nos processos éticos, para que esses processos não ficassem parados, sem andamento, eles nomeavam um advogado dativo, Sim. que eram muito poucos, para tocar o processo. Uma demanda altíssima de processos, mas que me trouxe um aprendizado inestimável, que é enxergar no erro do outro, ou nos erros de alguns profissionais, o meu crescimento, né? E entender o que não fazer, porque a gente muitas vezes na vida não aprende com o erro nosso, né? Na verdade, é a forma mais inteligente de se aprender, né? É aprender com o erro alheio, né? O erro de terceiro. Então lá aprendi muito no andamento dos processos éticos, conheci profissionais fantásticos que eu guardo amizade até hoje, tal qual você, Luciano, a gente se conheceu nesse âmbito. E participar de uma instituição, uma das instituições mais confiadas pela sociedade, e digo, sem medo de errar ou exagerar. A OAB, ela inicia assim, e até hoje assim permanece, ela é o último degrau entre a barbárie e a civilidade. Isso foi profundo, viu? É uma instituição que é responsável, Sim, por manter os preceitos democráticos, republicanos, né, e manter inabalável os esteios, né, os pilares do Estado Democrático. Porque nós, advogados e advogadas, estamos nessa linha tênue, nesse fio da navalha. sim. E a OAB, por muitas vezes, os exemplos são
são diários ou semanais, pelo menos, em que advogados e a própria OAB é a única a se insurgir diante de injustiças sociais, de causas sociais de grande clamor, Sim. em que vários órgãos silenciam e é a OAB que faz frente. E é essa linha que define, que separa a barbárie da civilidade. Então, massa. Gostei disso aí. Gostei. Que legal. Então foi fundamental minha passagem pela OAB e só levo grandes experiências e amizades. Amizades. Eu sou muito feliz também com minha passagem por conta dessas amizades. Ficaram muitas amizades assim da OAB. E contatos, né, Luciano? Profissionais que são seus Sim. colegas e muitas vezes a partir dali é que você monta uma parceria profissional. Já cansou de acontecer. Chegaram em demandas no meu escritório que eu não tinha como recepcionar por falta de profundidade no tema. E por ter conhecido um advogado, uma advogada lá na OAB, poxa, fulana de tal sabe disso aqui como ninguém. E aí você acaba também nesse sentido, Luciano, formando esse laço dentro da OAB. Que legal. Rapaz, estou muito feliz com esse bate-papo, estou feliz pra caramba aqui. Rafael é um cara, como eu já falei, né, um amigo, e um amigo que apesar de ser mais novo que eu criei uma admiração muito grande a ele por conta desse jeito calmo, tranquilo, assim como eu, né, eu me considero também calmo, tranquilo e assertivo. E Rafael, estou muito feliz de você estar aqui. Que bom que você veio, que você retornou, que você topou gravar com a gente aqui novamente nessa nova roupagem, né? E deixa um recado final aí para quem tá ouvindo a gente. Deixa um recado aí. Antes eu também agradecer pela grandeza da conversa. Talvez vocês não entendam o quanto isso foi importante para mim, mas quero deixar claro que essa conversa em específico teve uma importância gigante de abrir os olhos para algumas coisas, né, de ter paciência com o processo da vida. Exato. Não o processo de... Também tem que ter paciência com o judiciário. Esse aí, inevitavelmente. Mas também, principalmente com o da vida. Isso aqui foi muito engrandecedor para mim. E espero que as pessoas que estão assistindo, né, que talvez também estejam na minha posição como estudante de direito, ou seja lá de que curso for, que elas entendam a profundidade dessa conversa. O quão importante essa conversa foi. Poxa, recado final. Eu que agradeço, Luciano, Gabriel e todos os que constroem, que estão aqui nos bastidores, né, construindo um podcast, né, vocês estão de parabéns pela estrutura e pelo formato que vocês estão implementando, um formato, poxa, livre dessas amarras tão formais, trazer uma profundidade sobre temas e experiências, trazer experiências, né, para as pessoas que acompanham. Então eu sou, Luciano, extremamente grato pelo convite, fico tão feliz quanto você de estar aqui contribuindo de alguma forma, tocando quem quer que seja ou trazendo, né, essa experiência. E se eu fosse deixar um recado final, Luciano, retomando um pouco de tudo aquilo que a gente conversou no dia de hoje, mas principalmente revivendo essa reflexão que eu trouxe para essa nossa preocupação enquanto pessoas profissionais, para valorizarmos as nossas singularidades. Em um mundo em que é muito melhor ser igual, fazer parte dessa linha de produção, que todos nós, da nossa forma extremamente singular, saibamos valorizar ou saber que as nossas virtudes são únicas e que as nossas singularidades devem ser reconhecidas, né? Sim. E que para que a gente não caia na automação ou não caia nas exigências externas que nos fazem correr desenfreadamente, Gabriel, por um conceito de sucesso que muitas vezes não é nem o nosso, é o que é moldado por aí fora. Então, paciência com tudo, como o Luciano bem disse, né? Eu sou um cara
que tende muito a essa paciência, a fala mansa, né? Fala não. Luciano. Mas é isso, o recado final que eu deixo é esse. Enxerguem a advocacia como uma grande maratona. Nem tudo é para ontem, tem coisas que realmente são para amanhã. Sim. E tenho certeza, Gabriel, que a caminhada se torna mais leve, o jugo, o peso é deixado ao chão. Quando a gente entende isso, que as coisas se constroem ao longo do tempo e a caminhada é longa e o delicioso, o gostoso, né, Luciano? É a caminhada, não o resultado. Aproveitar a caminhada. Esse é o recado aí que eu deixo também. Aproveita a caminhada. E é isso. E é isso, valeu galera. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, ativa lá o sininho, né, Gabriel? Pra não perder nenhum vídeo, nenhum episódio que estão saindo aí, que estão sensacionais, né? E os cortes também no Instagram. Os cortes no Instagram. Como é o Instagram? @JuizLocosCast no Instagram. E no YouTube também, né? JuizLocosCast. Exatamente. Valeu, pessoal. Um abraço. Que massa.